Graça e paz aos irmãos, um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite, depende da hora que você está assistindo essa aula. Bem-vindo à Escola Bíblica Dominical, onde nós estamos estudando aí a revista Sermão do Monte, um ensino desafiador. E desde já eu peço a compreensão dos irmãos, estou com a garganta aqui um pouco ruinzinha, estou um pouco gripado, mas isso não vai trazer dificuldade para a gente dar a aula de hoje. Nossa lição da EBD de hoje, nesse domingo, dia 9 de maio, é estudarmos sobre a palavra do cristão, a lição número 8 da revista. Então, desde já eu convido para que você abra sua revista aí na página 40, lição número 8, a palavra do cristão. Que Deus possa nos abençoar e nos conduzir pelos próximos instantes, próximos minutos, para que aprendamos mais da palavra de Deus. O versículo-chave da nossa lição se baseia em Tiago, capítulo 5, verso 12. Está aí na sua tela, a versão Nova Almeida atualizada, e é o versículo que nós vamos ler primeiro. Depois, na outra lâmina, nós temos aí Mateus 5, 33, 37, que é o texto do Sermão do Monte, em que se baseia essa lição, o capítulo 8 da nossa revista. Então, leiamos aí Tiago 5,12. Acima de tudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por outra coisa qualquer, mas que o sim de vocês seja sim, e que o não de vocês seja não, para que vocês não incorram em condenação. Dentro disso, antes de lermos o texto de Mateus, vamos ver o alvo da lição, que nos aponta para a necessidade de que o cristão deve ser tão confiável naquilo que diz, que não precisa se reforçar a sua palavra com juramentos. Ou seja, conforme o texto de Tiago, a nossa palavra deve ser sim e deve ser não, sem nenhum meio termo, sem nenhuma necessidade a mais de que comprove a honestidade ou a veracidade da palavra do cristão. Antes de prosseguirmos para a parte introdutória, nós vamos ler o texto de Mateus 5, 33 e 37. Inclusive, nós lemos no slide anterior, Tiago 5,12. Tiago 5,12, Tiago, como irmão do Senhor, faz referência aqui a Mateus 5, 33 e 30 a 37. Então, nós vamos estar lendo agora Mateus, as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, as quais, inclusive, a nossa lição é baseada, no capítulo 8 aqui do sermão, baseado nessa parte do Sermão do Monte. Mateus 5, 33 a 37. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não façam juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Verso 37. Que a palavra de Deus, que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Texto aí de Mateus 5. E nós vemos esse texto, Jesus usa porções aí da lei mosaica. Você pode ver na referência que eu coloquei aí, os textos de Levítico 19:12, Números 32 e Deuteronômio 23, 21. Porque Jesus ele é o mestre incomparável e dentro disso nosso Senhor ele extrai o verdadeiro significado da lei do Antigo Testamento, bem como mais tarde viria a demonstrar com maior clareza o significado dos profetas do Antigo Testamento. Jesus Cristo ele é o intérprete das leis, ele é o intérprete do Antigo Testamento. E sendo assim, ao invés do Senhor rebaixar o padrão, ele demonstra com nitidez o quão é profundo e quão é relevante esse ensino do Antigo Testamento. Ou seja, o Senhor Jesus Cristo ele dá o verdadeiro significado do Antigo Testamento.
E é justamente o que ele faz aqui nesses versos do 33 ao 37. Ele dá o verdadeiro significado de ditos do Antigo Testamento que apontam, que falam sobre juramento e sobre a palavra do crente. O que havia naquela época? Os doutores da lei, os fariseus, eles interpretavam esses escritos do Antigo Testamento e eles criavam uma verdadeira teologia sobre... Eles criaram, na verdade, uma verdadeira teologia sobre as questões de votos e juramentos. Inclusive, para você ter noção, só para a gente diferenciar aqui, o juramento diz respeito a ações futuras, tá? De um indivíduo, enquanto o voto está relacionado a objetos e usos, e seus usos, o que muitas vezes, na verdade, tanto o significado de juramento como de voto acabava se fundindo. Então, o que esses doutores da lei faziam? Eles olhavam esses textos do Antigo Testamento, interpretavam e criavam um monte de outras normas. Tem aí no Mishnah um livro de regras ali, baseadas no Torá, e esse Mishnah acabou sendo essa teologia que os doutores da lei escreveram. Eles escreveram ali uma teologia, uma grande quantidade de itens só sobre juramentos e votos. Então eles escreveram cerca de 630 regras baseadas na interpretação que eles faziam desses textos do Antigo Testamento. Em contraste com o que diz Jesus. Jesus ele vem nesse versículo 33 a 37 interpretando, dando a profundidade e colocando a verdadeira interpretação do que o texto do Antigo Testamento dizia. Você vê que Jesus fala no verso 33, vocês também ouviram o que foi dito aos antigos, ou seja, baseado na lei. Olha, porém, eu digo isso, tá? Então você percebe aqui que Jesus Cristo ele vem interpretando e dando a correta interpretação dos ditos do Antigo Testamento. E no caso dessa lição aqui, sobre a verdadeira profundidade, o que significa verdadeiramente a utilização de votos e juramentos. Nós começamos agora a nossa parte introdutória, aí no meio da página 40, com uma citação aí de Shakespeare, né? William Shakespeare, sobre o uso da língua. Ele diz que possuímos um coração tão altissonante quanto um sino, e a língua é o badalo, pois o que o coração pensa, a língua fala. O controle desse badalo, e aí já é o texto da revista mesmo, deixa aí, fecha a aspa da citação de Shakespeare, o controle desse badalo expressa o que a Bíblia diz. E aqui o autor da revista ele cita dois textos de Tiago 1:26 e 3:2. Inclusive, o capítulo 3 inteiro de Tiago, né, fala sobre a língua, que a língua é o leme que comanda todo o navio, que se o homem... fala sobre o controle da língua, né? O capítulo 3 inteiro de Tiago é um discurso sobre a língua. Então, nós vemos a citação de Tiago 1:26, uma parte ali. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, a sua religião é vã. Ou seja, veja aí a importância da língua na questão da vida do cristão ou do religioso. Se alguém pensa que é religioso, quer seguir a fé, mas não tem dificuldades com a língua, tudo que ele faz é vã. E aí agora outra citação de Tiago 3:2. E se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Aí ele, lá em Tiago 3, ele usa aí a questão da língua como leme, né, que controla, né, como ali que dá direção para o corpo. Na verdade, essa questão do uso da língua é tão importante, tão relevante para o cristão, que ele deve pedir a Deus que guarde os seus lábios, é verdade. Né? Tem muitos cristãos que se perdem na língua, falam demais, falam desnecessariamente, falam bobagens, falam palavras torpes, é complicado. A língua é uma parte da vida cristã que a gente tem que estar sempre ali debaixo da graça de Deus, porque
para falar uma palavra graciosa, algo construtivo, para falar de Deus, da Bíblia, algo que seja bênção na vida da pessoa é complicado. Mas para falar uma bobagem, a língua ali toma, ela assume o controle muitas vezes e aí é rapidinho. Então a revista nos fala que o cristão deve pedir a Deus que guarde os seus lábios para que as palavras proferidas sejam agradáveis na presença de Deus. E aí cita Salmo 141, 3 e 19, 14. No caso da nossa lição, a Bíblia não questiona a prática de juramentos, ou seja, a palavra do cristão aqui, que é o título da lição 8, tem a ver justamente com isso. E nós vimos ali no alvo da lição, a questão de juramentos e votos. Ou seja, o crente ele não precisa de jurar ou fazer algum tipo de voto para endossar ou dar confiança à sua palavra. E aqui, a Bíblia em si, ela não questiona a prática de juramentos, mas a leviandade dos perjúrios. O que é perjúrio, né? Eu até abri aqui o dicionário para a gente ver essa palavra perjúrio. Perjúrio é o ato intencional de prestar um juramento falso ou violação de juramento. Então, tem duas características. É um juramento falso ou uma violação. Você pode violar o juramento ou jurar falsamente. E isso pode ser através da palavra falada ou escrita sobre um assunto aí relevante ao procedimento oficial. Ou seja, a Bíblia ela não questiona a prática de juramentos, mas sim como se faz esse juramento, principalmente quando esse juramento é feito debaixo de leviandade e perjúrio. Seguindo, e o tomar o nome de Deus em vão. Jesus condenou os juramentos na vida do cristão e propôs um padrão mais elevado, que é a credibilidade em tudo o que falamos e não apenas no que juramos. Ou seja, Mateus 5, 33 a 37, a gente falou isso um pouquinho, Jesus pega ali as peças da lei mosaica em que nos fala sobre a questão do juramento, os textos de Êxodo, de Números e Deuteronômio, e havia ali na época um mal entendido, né? E a gente vai ver isso um pouquinho para frente. Os doutores da lei, eles pegavam e interpretavam essas peças da lei, essas porções da lei que falavam sobre o juramento, e criavam toda uma teologia em cima disso que muitas vezes dava margem ao perjúrio e à leviandade. É contra isso que Jesus Cristo está falando. E também somos chamados aí a termos uma palavra que mereça credibilidade, sem forçação, sem nenhum tipo de subterfúgio, que seja aí sal e luz por onde quer que seja proferida. Então esse é o nosso desafio para essa noite, aprendermos nesse dia, nessa tarde ou nessa noite, aprendermos a tudo aquilo que falarmos ser verdadeiro, ser fiel e de forma que a nossa palavra honre e glorifique a Deus. O primeiro ponto da nossa lição está no finalzinho da página 40. É a questão dos juramentos e os antigos, é baseado em Mateus 5,33. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos: não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. E aqui eu vou ler o texto da revista. A prática de fazer juramento vem dos tempos mais remotos, lá em Gênesis 14, 22 a 23. Essa foi a maneira encontrada para garantir a palavra do homem. É o texto de Hebreus 6, 16. O uso de juramentos era feito na confirmação de pactos, Gênesis 26, 28, 1 Samuel 1, 20, 16 e 17. Em decisões nos tribunais, Êxodo 22, 10 e 11, na obrigação de se realizar os deveres sagrados, número 32, e aí tem mais algumas referências, né? E em muitas outras circunstâncias. Ou seja, o juramento não é uma coisa assim, não é uma aberração. O juramento é antigo,
é uma coisa que já existia e a gente vê aí desde Gênesis 14, tá bom? Juramento era uma coisa que existia desde muito antigamente. A Bíblia, nós vemos vários casos, nós vemos Paulo usando aí com a questão de jurar, né? Ele jura com frequência pelo nome de Deus. Nós vemos aí o próprio Deus, né? Permitindo que os homens façam juramentos. Por exemplo, Deuteronômio 10:20. Temam o Senhor, o seu Deus, e sirvam a Ele, apeguem-se a Ele e jurem somente pelo seu nome. O próprio Deus, ele jura em não enviar outro dilúvio universal, né? Gênesis 9:9-11. Eu estou lendo aqui, na verdade, um comentário aqui de D.A. Carson, tá bom? Sobre o Sermão do Monte. Ele jura enviar um Redentor em Lucas 1:68 e 73, jura ressuscitar seu filho. Ou seja, a questão de juramento e os antigos, ela é algo que vem aí permeando toda a história dos homens, tá bom? Porém, nós vamos ver aí, a partir da página 41, alguns pontos que nos servem para esclarecer essas questões a respeito dos juramentos e dos antigos, sendo que a número 1 é que os juramentos não foram ordenados, mas permitidos. Mesmo não sendo diretamente ordenados, os juramentos eram permitidos. Eu estou no topo da 41, responsabilizando aqui, assim, quem deles se utilizava. E aí tem uma série de textos para que você veja. É interessante, inclusive, que você leia esses textos separadamente. Uma outra questão: os juramentos muitas vezes eram precipitados, né? E é aqui que é o problema, né? Os juramentos eram muitas vezes precipitados. Vê o texto de Provérbios 20:25, da Nova Tradução da Linguagem de Hoje, é a tradução que se usa aí na revista. Pense bem antes de prometer alguma coisa a Deus, pois você poderá se arrepender depois. Ou seja, a questão do juramento ser precipitado, sem pensar, sem levar em conta, até mesmo o texto de Provérbios aí, que você está jurando a Deus, e essa inclusive é a base, né, do ensinamento de Cristo. Você está jurando, quando você jura, você está em última instância jurando em nome de Deus. Então havia ali precipitação muitas vezes. As pessoas nos tempos de Jesus, a gente vai ver isso um pouquinho para frente, elas juravam à torta e à direita por diversas coisas, né? Juravam precipitadamente. E aí a gente vê a questão de um erro. A Bíblia, e lendo o texto da revista, mostra vários exemplos de pessoas que se precipitaram em seus juramentos. Esaú, né? Gênesis 25:33, a questão ali do juramento de Esaú, a perca da sua primogenitura. Josué, Jefité, olha, se o Senhor nos der a vitória tal, eu vou dedicar minha filha para o Senhor. Não, perdão, a primeira pessoa que eu vi quando retornar da batalha, eu vou dedicar ao Senhor. E aí foi a filha dele. Ele jurou que ia fazer isso, um juramento precipitado. Saul, Herodes, e por assim vai. Pessoas que não pensam para falar e muito menos para jurar, né? Juram fazer coisas muitas vezes absurdas, né? Eu vou contar, muitas vezes as pessoas contam, né? Contam e comprometem coisas que não podem cumprir, tá bom? Aquelas coisas que... O que é jurar precipitado? Primeiro, precipitado, já não pensou para falar. E comprometendo muitas vezes coisas, fazendo promessas, digamos assim, que não podem cumprir. Essa é a questão aí de jurar precipitado. Que o Senhor nos proteja dessas questões, de usar, assim, demasiadamente, sem freio, de maneira frívola a questão do juramento, e que se tivermos que jurar, não sermos precipitados naquilo que falamos. No terceiro ponto do item 1,
nós vimos que, nos outros dois pontos anteriores, né, os juramentos não foram ordenados, mas permitidos, né? Eles eram permitidos e acabavam responsabilizando assim os que deles se utilizavam. O segundo ponto é que os juramentos muitas vezes eram precipitados, e aí a gente vê a questão de, se tiver que jurar em algum momento, que você jure pensando e sabendo o que está dizendo. E agora, os juramentos exigiam cumprimento, tá? Vou ler o texto da revista. Ninguém era obrigado a jurar ou fazer votos, mas se obrigava a cumprir quando os fazia. Aí temos uma extensa relação de textos bíblicos. Ou seja, o juramento pressupunha um cumprimento. Ninguém deveria jurar se houvesse, a predisposição a não cumpri-lo, a jurar falsamente, o que consiste no perjúrio, tá bom? Usar nos juramentos expressões como juro pelo Senhor, segundo Samuel 19:7. Tão certo como vive Deus, segundo Samuel 2:27. Toma a Deus por testemunha, segundo Coríntios 1:23. E depois deixar de cumprir o voto era questionar a realidade da existência do próprio Deus. Então, assim, jurar, juro por Deus que eu vou dar o meu carro para você. Pensa bem. Você o tipo de, eu estou falando aqui na brincadeira, né? Mas fatalmente eu não vou cumprir isso, tá? Jurar coisas absurdas, né? E de repente jurar por Deus, né? Quando você jura por Deus, você está tornando o nome de Deus um nome tão frívolo, tão comum, que dá a impressão que você não crê que ele existe, tá bom? E isso nos leva aqui à aplicação, tá bom? O Antigo Testamento empregava o juramento para combater a mentira, mas isso não impedia que ela se infiltrasse pela prática do perjúrio. Então, para vocês terem noção, a gente citou o Mishnah, né, que era um texto que os doutores da lei escreveram aí, falando sobre votos de juramentos, e que era a interpretação das leis da Torá, a lei mosaica. Para você ter noção, existia ali, por exemplo, uma interpretação. O rabino diz, né, que se alguém jurar por Jerusalém, não está obrigado por seu voto. Mas se jurar na direção de Jerusalém, está obrigado a cumprir seu voto. Assim, os juramentos degeneram numa série de regras terríveis que informam quando é possível usar mentiras e falsidades impunemente. Eu estou lendo aqui o texto de Ferguson, tá bom? Sermão do Monte de Ferguson. O que estava acontecendo? As pessoas, não vou jurar por Deus, tá bom? Porque senão eu vou ter que cumprir Deus. Mas começavam a inventar moda. Eu juro por Jerusalém, juro pela minha cabeça, juro pelo meu pai, juro pela minha mãe, né? E as coisas, você vê como o coração do homem é pecaminoso. Chegava a ponto de que, assim, as pessoas, o próprio rabino aqui, Ferguson falando, o rabino, ele falou o seguinte: se você jurar por Jerusalém, pelo nome de Jerusalém, você não está obrigado a cumprir o voto. Mas para você cumprir o voto, você ser obrigado, você tem que jurar na direção de Jerusalém. O que as pessoas faziam baseadas nisso? Eu juro por Jerusalém. Elas acabavam premeditando o não cumprimento do juramento, porque baseado nessas informações nessas interpretações errôneas da lei. E a gente já viu que Jesus, nos versos 33 a 37 de Mateus, ele vem para dar o significado, a profundidade e a verdadeira interpretação da lei. A lei, lembre-se que foi falada aos antigos. Porém, eu digo isso: olha, não façam juramento falso, tá? Não jurem falso, não jurem levianamente com a intenção de cometer perjúrio. Mas se você jurar, cumpra rigorosamente o que foi feito, o que foi jurado, o que você para com o Senhor o que você jurou. Então a gente percebe que já nesse ponto 1, os juramentos e os antigos, a questão de juramentos no Antigo Testamento
é muito importante e não deve ser tratado de maneira leviana, de maneira precipitada de forma alguma, tá bom? Então a gente passa agora para o segundo ponto, que é os juramentos e Jesus. Chegamos ao ponto 2 da nossa revista, parte final da página 41. Os juramentos e Jesus, baseado em Mateus 5,34. Mateus 5,34 diz o seguinte: Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus. Eu vou ler o verso 35 e o 36, tá bom? De novo o 34. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a grande cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. E agora lendo a revista. No Sermão do Monte, Jesus condena os juramentos falsos ou perjúrios, aqueles juramentos que você não faz já premeditando o não cumprimento, juramentos que você faz e não cumpre. Você não premedita muitas vezes, mas você faz o juramento e depois não cumpre, tá bom? E a distorção farisaica de querer limitar o cumprimento dos votos. Diziam que apenas os juramentos que incluíam o nome de Deus se tornavam obrigatórios. Jesus disse que não há como evitar referência a Deus, mesmo que não se mencione diretamente o seu nome. Então as pessoas, elas juravam por cabelo, por cabeça, por Jerusalém, né? Pela cidade, pelo trono de Deus, para evitar jurar pelo nome de Deus. Porém, o que acontece aqui? Eu vou ler aqui até, na verdade, vou olhar aqui o comentário de Carson. Em outras palavras, Jesus associa todo voto a Deus. Jurar por qualquer coisa é jurar por Deus, pois Ele está por trás de tudo. Então, a cerne desse pensamento dos versículos 33, 34, 35 e 36 é essa. Você está jurando por Jerusalém para não jurar por Deus? Na verdade, a Jerusalém é a cidade do grande rei. Você está jurando pela sua cabeça, mas você não tem controle do seu cabelo, se ele está mais branco, se ele está grisalho ou se ele está preto. Porque quem controla a sua vida é Deus. Ou seja, em última instância, né, nenhum juramento ele é trivial. Nenhum juramento é uma evasiva justificável. Todo juramento é uma promessa solene de falar ou de fazer a verdade, é o que Carson conclui. E na revista, nós vemos aqui, vamos continuar lendo a revista, cadê aqui? Ao contrário de contradizer o ensino do Antigo Testamento, ele apresenta um modelo mais excelente para o cristão. Jesus Cristo, ele leva a fundo a questão do juramento e do voto. Ou seja, toda vez, independente pelo que você jure, você em última instância está jurando a Deus. Então você deve cumprir o seu voto, tá bom? Seguindo a revista, se um juramento exige toda a verdade naquilo que se fala, isso pressupõe que na conversação diária há bastante mentira. Ou seja, Jesus ensina que não apenas aquilo que se diz sobre juramentos, mas certamente a totalidade do que falamos é proferida na presença de Deus, que tudo conhece. Em última instância, quando você fala e a sua palavra é sim e não, deve ser verdadeiramente sim e não, porque você está falando na presença de Deus. E se numa eventualidade você é obrigado a jurar, que esse juramento seja cumprido e expresse esse sim e esse não, porque em última instância Deus está vendo todas as coisas. A gente passa aqui para a página 42, o topo dela. Porque Jesus disse, de modo algum jureis. Se o próprio Deus fez uso dos juramentos, e a gente viu, né? Deus jurou não mais inundar o mundo com dilúvio, né? E Deus jurou, perdão, viu? É a gripe. Deus jurou que enviaria o seu Filho, que ele redimiria os pecados do mundo, aquela coisa toda. Porque Jesus disse, de modo algum jurei, se o próprio Deus fez uso de juramentos, né?
E aqui o autor, ele cita o autor da revista, ele cita John Stott, né? A isso, creio que devemos responder que o propósito dos votos divinos não foi aumentar sua credibilidade, considerando que Deus não é homem para que minta. E aí, mais um texto lá da lei mosaica, números 23 e 19. Mas sim despertar e confirmar a nossa fé. Ou seja, Deus ele está falando e Deus está jurando que vai fazer. Nos pactos foi assim, né? Com Noé, com Abraão, com Josué. Deus dá ali, ele faz um acordo, né? Deus ele nomeia os itens, as propostas do pacto, ele sendo o rei suzerano e o homem entrando como a parte menor, né? A parte mais humilde, digamos assim. E no final Deus fala: eu juro por mim mesmo, eu juro pela minha palavra que eu cumprirei, né? Eu farei, né? O que tem que ser, o que eu estou propondo. E a falha que levou Deus a condescender com o nível humano não se deve a qualquer falsidade da parte dele, mas a nossa incredulidade. Ou seja, Deus ele jura, né? Dizendo e confirmando que é Deus. Por quê? Pela nossa própria incredulidade. E aqui, indo nessa palavra de Stott, não, muitas vezes para a gente, não basta, para os homens, não basta Deus falar, ele tem que jurar. Pela nossa incredulidade, não por uma distorção de caráter dele, né? Temos aí uma aplicação. O alvo de Jesus ao proibir os juramentos é exigir a veracidade total de toda e qualquer palavra do homem. E aqui é interessante, né? Porque se tudo que eu falo é assim e assim de verdade, né? Se tudo que eu prometo eu prometo eu cumpro, ou se toda a minha palavra negativa que eu uso não é não realmente, eu não preciso jurar, tá? Então veja bem, o alvo de Jesus ao proibir os juramentos é exigir a veracidade. Se eu falo a verdade, fatalmente eu não preciso jurar, tá? Deus ele jura pela nossa falha em crer simplesmente na sua palavra. Então pense nisso, tá? Nós terminamos esse ponto 2, o juramento de Jesus, e agora vamos para o ponto 3, baseado aí em Mateus 5:37, que é o nosso próximo alvo dessa lição. Nesse terceiro ponto da nossa lição, nós veremos a questão dos juramentos e o cristão, baseado aí em Mateus 5:37, tá bom? E olha só o que diz o versículo 37 de Mateus 5. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. E olha que coisa impressionante, né? O que passar disso, que for além de sim e de não, é do maligno. E o maligno é pai do quê? É pai da mentira. Então, se eu digo sim, mas é não, sim, sim. Se eu digo sim e é não, na verdade, é mentira. Vem do maligno. Se eu digo não, né? Não, não. Mas se eu digo não, mas na verdade é sim, eu estou mentindo. Vem do maligno. Né? O que passar disso vem do maligno. E aqui, olhando o texto da revista, o que Jesus nos pede nesse versículo é que a nossa palavra seja sincera e normal. Né? Aquela coisa, né, de você sofismar, né, dizer meias verdades. Não tem meia verdade. Se não é verdade, é mentira, tá bom? E se é mentira, não é verdade, tá? Pois todo e qualquer exagero constitui uma mentira. E aqui é aquela coisa, né? Tem pessoas que são exageradas, né? Tem pessoas que são exageradas no... Você vai... Vou tentar dar um exemplo aqui. Você pede para alguém fazer um serviço para você. A pessoa chega dentro da normalidade, lá vai... por exemplo, trocar a fechadura. Você tem uma fechadura para arrumar, tá bom? E trocar essa fechadura custa X, tá? Aí a pessoa vem, vai lá, troca a fechadura, desmonta, tira a maçaneta, tira aquela capinha que vai na porta, tira o miolo e substitui a fechadura normalmente. E ela deveria cobrar X por isso. Mas quando ela vem prestar conta para você, como é que foi lá? Deu certo? Ah, deu sim, mas deu um trabalho, rapaz. Eu tive que quebrar a maçaneta, tava duro, eu tive que usar marreta, eu levei umas 3 horas para trocar
sua fechadura, rapaz. Deu muito trabalho, estava toda travada, estava toda complicada. Tive que usar material especial, tive que usar ferramenta especial. Ou seja, aquela pessoa que trocou a fechadura da sua porta está exagerando, né? Sendo que ela foi uma troca normal, um serviço normal, ela fez ali sem nenhuma complicação. E por quê? Ela está querendo cobrar X e mais alguma coisa. Ela está mentindo. Então, muitas vezes, as pessoas, ao contar um caso, aqui um caso pançudo, que o pessoal diz aí, ela exagera. Por exemplo, quer ver como muitos crentes já mentiram, e de púlpito, tá? Por exemplo, você vê um desses famosos evangelistas de púlpito, que vai pregar, e muitas vezes, eu fui pregar em tal lugar e se converteram, na verdade, né? Quando ele fez o apelo lá, se converteu 5 pessoas. Ele começa a partir dali contando nos púlpitos. Eu fui lá em tal lugar e quando eu preguei se converteu 50 pessoas, né? Ele vai dar o relato evangelístico, ele multiplica, né? De 5 vira 50, de 50 vira 500. O número evangelístico acaba se virando um número evangelástico, né? Ele estica o número. Mentira, tá? Devemos falar sempre como quem vive na presença de Deus. E quando falamos na presença de Deus, devemos falar na verdade. Porque se falamos sim, mas é não, se falamos não, mas é sim, eu estou enganando as pessoas, eu estou pecando contra o meu próximo. Estou pecando contra Deus que está me vendo e ouvindo. Então perceba a seriedade disso. Tendo em Jesus exemplo de quem falou sempre a verdade. Uma coisa interessante aqui, olha, o cristão não deve recorrer a juramentos para receber credibilidade, mas deve ter uma palavra tão confiável como se fosse um juramento. O que passar do sim, sim e do não, não, será produto da maldade da nossa própria natureza caída, como também influência do maligno, que é o pai da mentira. Aqui até João 8:44. Quando que o crente jura? Você já pensou nisso? Jesus fala que não devemos jurar. Porém, a gente não jurar precipitadamente, erroneamente, levianamente, com a intenção de perjúrio. Mas existem momentos que nós fazemos juramentos. E quando fazemos esses juramentos, devemos cumprir. Sabe quando, por exemplo? Quando você, por exemplo, os homens, todos eles serviram ao exército. E até quem não serviu fez o juramento à bandeira. Tá? Um outro momento que você jura, quando você comparece em juízo como uma testemunha de um caso, alguma coisa. Você jura, falar a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. Porque você já viu alguns filmes americanos aí de julgamento. Em muitos deles a pessoa jura, inclusive, com a mão sobre a Bíblia. Já viu isso? Um outro caso. Se você se formou aí no ensino superior, lá na sua cerimônia de formatura, lá tem um juramento. Tem um advogado faz um juramento, o psicólogo faz um outro juramento, o engenheiro faz um outro tipo de juramento. Então, nesses casos, é possível o crente fazer o juramento, não lhe é vedado isso, mas ele tem que cumprir. Ou seja, quando você vai jurar a bandeira, né, você sabe do peso das suas palavras, né, de honrar a bandeira, de servir a bandeira, defender a pátria, aquela coisa toda. Se você está diante de um juiz e jura, você tem que dizer a verdade. Né? Você jura dizer a verdade e vale a mentira, é perjúrio. E inclusive, pela lei, se você é pego jurando, fazendo perjúrio, você é passível da penalidade de lei, por crime de perjúrio. Então percebam que as questões de juramento, o cristão ele é passível de passar por momentos em que deve jurar. Mas quando jurar, jure dentro dessas necessidades, cumprindo os seus votos, o seu juramento. Fora isso, esses momentos excepcionais da vida da gente, que a sua palavra seja sim, sim, não, não. Temos a aplicação aí. Você tem plena consciência de que sua palavra é aceita com naturalidade,
Ou percebe que quando fala as pessoas ficam com o pé atrás? E aqui é duro. Quando você fala, as suas palavras são aceitas com naturalidade. É que nem adolescente, né? Adolescente. Ah, eu amanhã vou acordar cedo, 6 horas da manhã, né? Para estudar. E a gente fala assim, tá bom. Porque você sabe que ele não vai acordar. Né? E assim, muitas vezes não acorda, né? Esses dias eu tava, olha, a irmã Alessandra tava pegando no meu pé, porque eu tava, ela fala, do nada ela fala assim, ó, você quer comer uma mexerica? E eu, assim, eu não tava preparado para comer mexerica, não tava nem pensando em mexerica. Eu falei, pode ser. Daí ela fala assim, ó, é sim ou é não? Você quer a mexerica ou não quer? Tá bom, eu quero. Então, assim, é umas coisinhas bobas que a gente pensa, que a gente faz muitas vezes, mas que às vezes foge um pouco desse sim, sim, não, não. Pode ser, não é sim, não. Se for fundo ali, né? E quando a gente, por exemplo, pega dinheiro emprestado e fala que vai pagar tal dia e não paga, e não dá justificativa, tem imprevistos, né? Se você pega dinheiro emprestado de alguém e fala, vou pagar dia 15, paga dia 15. Aconteceu imprevisto, olha, meu irmão, me desculpa, cortaram meu salário, aconteceu algum problema, tá? Me perdoa, eu estou pecando contra você porque eu disse que ia pagar dia 15, me perdoa, né? Mas eu vou pagar você dia 30, me perdoa. Dentro disso, quando a gente tem que jurar muito, quando a gente tem que falar várias vezes a mesma coisa, reafirmar várias vezes a mesma coisa, é que a nossa palavra está meio em descrédito. Se você assim, precisa reavaliar a sua postura, reavaliar o seu modo de ser, tá bom? Por exemplo, eu estou dando muito exemplo, né? Preciso passar para a conclusão. Muitas vezes, o fulano vai vir pregar, vai dirigir o culto. Vou escalar ele para dirigir o culto. Toma cuidado que ele já pediu aí para dirigir várias vezes e não vem. Então percebe como é estranho? Deu cano, deu furo, ele não é confiável. Que nós sejamos confiáveis, que a nossa palavra, o nosso compromisso seja assim, sim, não, não. Que juremos e cumpramos, que falemos assim ou não e seja assim ou não. Que a nossa palavra seja endossada pela verdade, sempre na presença de Deus e para a sua honra e para a sua glória. Tá bom, meus irmãos? Nós chegamos à conclusão da nossa lição, lição de número 8, né? A palavra do cristão, né? Sim, sim, não, não, hein? Jure e cumpra. Se não for para não cumprir e cometer perjúrio, nem jure, tá? Fique quieto, tá bom? Mas olha só o que nos diz aí a revista no final da página 42, uma lição curtinha, tá bom? Mas não menos importante que as demais lições, porque assim como todas as outras lições, ela é baseada na palavra de Deus. No Sermão do Monte, Jesus nos ensina que a qualidade de vida do cristão deve exceder em muito a dos religiosos fariseus. Essa diferença, entre outras coisas, se manifesta naquilo que falamos, mostrando assim que a mudança é de dentro para fora, tá? Então, aqui eu vou abrir um parênteses, não aguenta a gostosura, né? Nossa palavra deve ser doce, deve ser exprimir ali o que vem, o que há de dentro. A boca fala que o coração está cheio, né? Então, quando a gente fala muita bobagem, muita mentira, muita torpeza, coisa boa não tem dentro do nosso coração, tá bom? Então, que a nossa palavra exprima a nossa fé, seja fruto daquilo que Deus fez na nossa vida. Continuando a definir a conclusão da revista, ele mesmo disse, a boca fala porque o coração está cheio, Mateus 12:34, acabei me antecipando. Tudo que falamos deve ser verdadeiro e confiável, refletindo tão somente o sentido daquilo que se quer dizer. Para isso, não se faz necessário jurar para autenticar a palavra dita. Se você precisa jurar por tudo que você for fazer, tá? Tem coisa errada aí. Pois o caráter do cristão dispensa tal recurso. Então pense bem, tá bom? Seja verdadeiro, seja confiável, se diz que vai, vai, se diz que não vai, não vai, e assim por diante, tá bom?
E aí a gente vai para a próxima lâmina para a gente terminar a lição com uma citação, aquelas citações aí que eu sempre coloco no final da aula. Terminamos a aula aqui com uma citação, né, de Sinclair Ferguson, o livro Sermão do Monte, página 103, da editora Trinitas. Olha só o que o Ferguson nos fala. Jesus nos mostra o que é que dará integridade ao nosso falar e a manterá. Estamos a cada instante na presença de Deus. Ele nos vê e nos ouve em todo o tempo. Toda promessa que fazemos, toda palavra que falamos, isso fazemos perante a sua face. Então, o fato de estarmos na presença de Deus deve ser suficiente para tudo aquilo que falarmos, fazermos, ser algo que honre e glorifique o nome dele. Isso aí já é citação minha, tá bom? Mas que eu espero que essa lição tenha sido abençoadora na sua vida. Que tudo aquilo que você falar a partir de agora, de alguma forma, toda vez que você disser um sim ou um não, todo compromisso que você assumir, de alguma forma essa lição possa influenciar você a fazer, a falar a coisa certa. No mais, meus irmãos, que Deus o abençoe, que você tenha um bom domingo, um bom culto logo mais, que tenhamos um bom culto logo mais, e que o nome do Senhor seja honrado em todos os momentos, em todas as palavras que falamos. Tá bom? Que Deus o abençoe, um forte abraço, fique na presença de Deus.